Você já reparou as diferentes maneiras pelas quais os médiuns expressam a sua situação de transe espiritual? Seja bem-vindo ao estudo do Livro dos Médiuns contextualizado para a realidade atual. Nós somos da Fraternidade Espírita e nós estamos com um grupo de estudos esse ano estudando o Livro dos Médiuns e fazendo as correlações com o que nós sabemos hoje a respeito de mediunidade, especialmente as pesquisas mais recentes que têm apresentado novas perspectivas, novas possibilidades de compreensão do fenômeno mediúnico. Esse vídeo resumo sintetiza a nossa discussão a respeito do final do capítulo 14, quando Kardec discute os médiuns sensitivos, os médiuns ouvintes ou auditivos e os médiuns que ele chama de falantes. E aí, para estudar sobre os médiuns sensitivos ou impressionáveis, nós começamos perguntando para o pessoal quem já sentiu a presença de algum espírito ao seu lado. E aí nós tivemos vários relatos. Uma colega, por exemplo, relatou que ela escutava, mas normalmente em situação de sonho. E ela contou que ela teve 3 sonhos que ela percebeu que poderiam ter algo de espiritual, por apresentarem detalhes muito específicos. Outra colega contou também que ela teve um processo de enfermidade há um tempo, ainda em 2020, e nessa ocasião ela chegou a ser internada. Então, certo dia ela conta que estava se sentindo muito mal e naquele estado mental muito de insegurança, de receio. Ela olhou para a janela e viu um senhor alto, escorado com um dos pés na parede, que trazia um olhar muito sereno e que recomendou para ela que permanecesse calma. Com isso, ela se sentiu mais segura, mais confiante, seu quadro de saúde foi se restabelecendo rapidamente e poucos dias depois ela teve alta hospitalar. Aí um outro colega também narrou que tem um tio dependente químico de álcool e que numa certa ocasião ele estava embriagado nos fundos da casa do nosso colega e o nosso colega foi lá prestar assistência para ele e no momento que ele prestava assistência ele viu uma espécie de sombra, como que saindo daquele local onde seu tio estava. E aí, para ajudar na compreensão desses relatos, nós lemos então um trecho do item 164, onde Kardec diz: todos os médiuns são necessariamente impressionáveis. Sendo assim, a impressionabilidade é mais uma qualidade geral do que especial. É a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Hoje a psicologia estuda esse tipo de percepção, de sensação, como percepção anômala. É um campo da psicologia chamada psicologia anomalística, que estuda os fenômenos anômalos, fenômenos psíquicos, psicológicos, mas que não são habituais. E Kardec continua: esta faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza que aquele que a possui reconhece, pela impressão que experimenta, não só a natureza boa ou má do espírito que lhe está ao lado, mas até sua individualidade, como o cego reconhece, por um certo não sei que, a aproximação de tal ou tal pessoa. Torna-se, com relação aos espíritos, verdadeiro sensitivo. E aí nós passamos para o item 165, onde Kardec vai analisar as percepções que são traduzidas pelos médiuns como de natureza auditiva. E aí nós fizemos um breve bate-papo introdutório, conversando a respeito daquelas pessoas que dizem que dialogam com Deus. É muito comum, sobretudo pessoas evangélicas, a gente ouve delas narrativas assim: que eu conversei com Deus e Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. Então é muito interessante como algumas pessoas têm total convicção que conversam com Deus. Nós exploramos isso um pouquinho para a gente entender, porque como que a gente compreende esse tipo de situação. E aí nós fomos ler então o item 165, onde Kardec começa a dizer que os médiuns audientes ou auditivos, estes ouvem a voz dos espíritos. E aí eu fiquei pensando assim, será que eles ouvem mesmo a voz dos espíritos? Ou seria melhor dizer que eles têm a sensação de estarem ouvindo a voz dos espíritos? É bom a gente refletir a respeito disso. Então Kardec vai dizer: estes ouvem a voz dos espíritos. É, como dissemos ao falar da pneumatofonia, algumas vezes uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo. Doutras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva.
Uma das colegas que hoje é uma médium atuante no nosso grupo mediúnico da Fraternidade Espírita, ela contou que antes de participar das nossas atividades, ela via e ouvia espíritos na rua, no ônibus, e muitas vezes ela não sabia distinguir quem era desencarnado, quem era encarnado. Às vezes ela estava conversando com a pessoa quando percebia que não era uma pessoa encarnada. E em muitas circunstâncias, ela se sentiu muito perturbada por esse tipo de ocorrência. Aliás, foi isso que fez com que ela procurasse a Fraternidade Espírita, porque ela estava se sentindo muito incomodada com essas experiências. Ela participou conosco, começou pela Escola de Médiuns, e logo que foi possível, ela já estava integrando o grupo mediúnico e é hoje uma das colaboradoras do grupo mediúnico. Aí eu perguntei para ela se hoje isso continua acontecendo, ela disse que não, hoje se tornou raro. Não é mais habitual acontecer com a frequência que acontecia. Eu achei muito interessante porque o que tudo indica é que as pessoas, na medida que vão tendo maior controle sobre suas percepções espirituais ou anímicas, tudo isso vai se equilibrando, vai se harmonizando, vai pacificando e a pessoa passa a ter mais tranquilidade com relação a essas percepções. Aliás, quase sempre isso deixa de incomodá-las. E nesse tópico, Kardec vai fazer uma ligeira referência aos processos obsessivos, quando ele comenta: esta faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons, ou unicamente aqueles por quem chama. Assim, entretanto, já não é quando um espírito mau se lhe agarra, fazendo-lhe ouvir a cada instante as coisas mais desagradáveis e, não raro, as mais inconvenientes. Cumpre-lhe, então, procurar livrar-se desses espíritos pelos meios que indicaremos no capítulo a respeito de obsessão. Nós consideramos que a discussão foi suficiente e passamos então para o item 166 a respeito dos médiuns falantes, que hoje são chamados mais comumente de psicofônicos ou médiuns de incorporação. O termo não é muito adequado, mas é o mais utilizado atualmente. E aí nós começamos também com um caso muito interessante que aconteceu aqui no ambiente da Fraternidade Espírita mesmo, com uma pessoa que é vizinha nossa. Uma senhora, a gente desenvolveu uma atividade lá durante o dia com a garotada e, num dado momento, um dos filhos dela que participava chegou lá correndo e chamando por nós. Naquele dia eu estava no local quando o caso aconteceu e ele chegou desesperado, correndo, que a mãe dele estava querendo matar o pai dele, né? E pedindo socorro, pedindo ajuda. Nós saímos, corremos até a casa dele e quando nós chegamos na casa dele, a mãe dele estava sobre a cama, em pé, lá no canto do quarto e gritando horrores pelo nome do marido e dizendo que ia matá-lo. Então uma cena muito forte, muito impressionante. A filha dela, uma moça de seus 18, 19 anos, estava na porta para impedir que ela saísse e ela com a faca na mão, aquela cena pavorosa, mas a filha dela ali botando ordem, botando moral e não permitindo que ela saísse. O pai, óbvio, tinha fugido. Então eu primeiro procurei chamá-la pelo nome e ela não respondia pelo nome, ela respondia como se fosse uma outra personalidade absolutamente incorporada ali na personalidade da nossa vizinha, da nossa amiga, né? Por mais que a gente tentasse chamá-la, ela não respondia pelo nome, ela continuava dizendo que ia matá-lo, o marido dela, porque ele o teria caguetado, denunciado, entregado para pessoas envolvidas com criminalidade. Então falava como se fosse um homem, alguém do sexo masculino que tivesse sido denunciado, entregue pelo marido dela. E ele teria então perdido a vida por conta disso e estava ali para se vingar, para levá-lo também junto. Foi muito interessante a situação, eu fui conversar com essa entidade, conversar com ele, explicar o que aconteceu, apelar para a compreensão dele. Foi um diálogo muito interessante para convencê-lo de deixar a nossa amiga que estava atravessando aquela situação tão constrangedora para ela, né? Então foi um diálogo bastante interessante, bastante curioso, né? E no final, graças a Deus, conseguimos êxito, conseguimos ir chamando ela pelo nome e fazer com que ela retomasse a consciência e o autocontrole. E aí, quando eu fui procurar entender com ela o que tinha acontecido, ela falou: eu acho que é o compadre fulano, né? E aí que nós fomos saber de toda a história, mais ou menos um mês antes, esse compadre tinha sido assassinado. Então tudo levava a crer que ele, do lado de lá, percebeu que havia sido denunciado pelo marido dela, que era compadre dele e que estava ali agora para se vingar.
Foi muito interessante, e o mais interessante mesmo é porque ela nunca foi espírita. Ela era católica, devotada, muito dedicada, não tinha vivido fenômenos semelhantes antes disso, e depois ela não quis saber nada de espiritismo, ela tomou pavor, nem frequentava o centro por receio. Então eu chamo atenção para esses fenômenos espontâneos, que são eles que mais dão convicção às pessoas dos fenômenos espirituais, da sobrevivência da alma, da possibilidade de intercâmbio entre vivos e mortos. Por isso que, se não me engano, 76% das pessoas no mundo acreditam em comunicação dos espíritos, como já foi constatado por pesquisas do Pew Research Center, salvo engano. Então, é muito interessante observar esse fenômeno, e nós começamos por esse caso porque ele é um caso típico em que a pessoa que entrou naquele processo de transe mediúnico, ela se expressava falando e falando com muita força, falando aos berros mesmo, né? E aí, quando a gente trouxe esse caso, aí o outro colega, que também é médium na Fraternidade Espírita, ele contou a própria experiência com psicofonia, como é que ele sente no momento da reunião mediúnica o transe acontecendo, como é que ele sente aquele envolvimento emocional, mental, a mente entrando num processo de confusão, onde ele não sabe o que é dele, o que não é dele, e aquele processo vai se acentuando, até que ele não consegue controlar e começa a se expressar verbalmente, começa a falar, né? Então ele contou para nós como é que é a experiência com ele, nós achamos muito interessante, e até me lembrei, a gente conversou um pouquinho, sobre minha visita lá na Broward Spiritist Society, nos Estados Unidos. E lá eles me convidaram para participar da reunião do grupo mediúnico. Eu achei muito interessante que lá eles têm por hábito deixar que os médiuns aprofundem bastante a situação de transe mediúnico antes de ajudar o médium ou de induzir o médium a se expressar, seja verbalmente, seja como ele preferir. Então achei interessante. Eu até fiz esse comentário no outro vídeo. Na Fraternidade Espírita, é habitual, logo que o médium entra naquele processo de transe, já estimulá-lo a se expressar. Lá na Broward Spirit Society, eles dão muito tempo, eles deixam o médium prolongar bastante esse tempo, segundo o entendimento deles, para garantir que não haja mais expressão anímica do próprio médium. Confesso que eu não consigo perceber muita diferença na manifestação mediúnica que acontece na fraternidade e na que acontece lá. Parece que essa diferença não impacta no resultado final. Seria interessante fazer um estudo mais cuidadoso para verificar o quanto isso poderia impactar ou não. Em seguida, nós fizemos a leitura do texto, comparando os casos que a gente discutiu com aquilo que Kardec apresentou de estrutura argumentativa na sua época. Nós verificamos as convergências, eventuais pontos que poderiam pedir de nós um olhar mais especial. Foi muito rica a discussão. Então, com isso, nós encerramos essa parte do capítulo 14, onde Kardec estuda, portanto, os médiuns sensitivos, os auditivos e os falantes, ou psicofônicos, ou médiuns de incorporação. E aí, nós já combinamos o próximo encontro, quando nós vamos estudar a questão dos médiuns videntes, que são os itens 167 até 171. Para o próximo encontro, nós faremos um novo vídeo resumo. Se você gostou, curta, compartilhe lá com o seu grupo para ajudar nas discussões também da sua casa espírita. E vamos trocando figurinhas, faça os seus comentários aí. Na medida do possível, a gente vai estar respondendo também, comentando, discutindo com você. E esperamos ter você no nosso próximo vídeo resumo. Um grande abraço e até lá!